Graça e paz, meus amados irmãos. Antes de mais nada, de púlpito, eu gostaria de agradecer a todos os meus irmãos que depositaram suas orações aos pés do Senhor, rogando pela saúde da minha maravilhosa esposa e da minha querida filha. De coração eu agradeço a cada um de vocês por ter nos sustentado neste momento de tribulação ao qual nós passamos, neste momento de saúde. Não fosse o poder do nosso Deus, baseado na fé e nas orações que vocês depositaram junto a Ele, e não estaria minha esposa em casa, já mais calma, aguardando este momento tão abençoado de gestação. Eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês e por aquilo que vocês fizeram através das suas palavras nesta semana. Louvado seja o Senhor, nosso Deus. O texto para a nossa meditação nesta noite se encontra no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Eu lerei dos versos 31 ao verso 34. Lucas, capítulo 22, de 31 a 34. É o texto que nós meditaremos nesta noite para conforto dos nossos corações, para honra e glória do Senhor nosso Deus, a quem se deve única e exclusivamente esta mensagem nesta noite. Lucas capítulo 22, do verso 31 até o verso 34. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu te adoro, ó Deus, pelo amor que o Senhor tem derramado na vida de cada um dos meus irmãos aqui nesta igreja. Eu te agradeço pela vida deles. E agora, Pai amado, quando nós vamos estudar a Tua palavra, tem misericórdia de nós, ó Deus, e fala aos nossos corações. A Sua palavra está posta, está aberta, ó Pai. Nós precisamos de Ti, ó Deus, para entendermos melhor, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós, ó Pai, nesta noite. Em todo e qualquer lugar, ó Pai, que a Sua Bíblia for aberta, ó Pai, nesta noite. Em todo e qualquer lugar, ó Pai, em que a Sua palavra, ó Deus, venha a ser plantada, que haja transformação, que haja renovação de vida, que haja novidade de vida, ó Pai, onde quer que seja, que o Senhor esteja, ó Pai, para atuar nesta noite, tudo para a Tua honra e para a Tua glória. Que pessoas venham a Te conhecer nesta noite, que pessoas venham a ser transformadas, que pessoas venham a ser alcançadas pelo Teu grande amor, ó Pai, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Tem misericórdia de mim, ó Pai, me usa como instrumento de bênção aos meus irmãos, aqui na Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, é o que eu lhe rogo de todo o coração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. O texto que nós lemos nos traz à lume uma situação que aqui nós trabalhamos uma vez por mês, tanto de manhã como de noite, que é a ceia do Senhor. Este é um momento especial em nossas vidas, depois que a ceia foi implementada. Ela era tratada como a Páscoa com os antigos judeus, lembrando-lhes daquilo que eles haviam escapado pela mão poderosa do Senhor. Se vocês me permitem, voltem ali no capítulo 22, no verso 1, para que nós possamos entender um pouco mais do contexto que nós trataremos nesta noite. Diz o verso 1 que estava próximo à festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Vamos ao verso 7. Chegou o dia da festa dos pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Neste contexto se encontram os personagens que nós trataremos nesta noite.
A Páscoa, muito importante para o povo judeu, lembrando daquilo que eles haviam sido retirados. A ceia ali implementada naquele momento, transformando então os nomes que deveriam ser abarcados por aqueles que entenderiam aquele sentimento que deveria aflorar naquele momento. A Páscoa era muito importante para os judeus. Se me permitem a leitura de um breve comentário acerca de como ela era incutida nos corações daqueles que lá participavam. Esse comentário acerca da Páscoa diz mais ou menos assim, que neste dia, em toda a cidade, em todos os lares, com todos aqueles que para lá se dirigiam, eram feitos reparo nos caminhos, pois era uma data especial, as pontes eram consertadas, os túmulos eram caiados para que se tornassem visíveis. Nas sinagogas, durante um mês, se ensinava novamente a história da Páscoa. Em todas as casas onde se comeria essa refeição, disse que o pai pegava uma vela, acendia, e ia em todos os cantos para verificar se não existia fermento na casa. E além disso, todo homem judeu maior de idade estava obrigado pela lei a pelo menos uma vez na vida ir a Jerusalém para comemorar a Páscoa. Na verdade, o sonho de todo judeu era poder um dia de Páscoa estar em Jerusalém. Era tão significativa esta data para os judeus, que a oração que se fazia e ainda hoje se faz é: na Páscoa, que eu possa estar no próximo ano em Jerusalém para comemorá-la. E era isso que permeava o coração daqueles desejosos de participar da Páscoa em Jerusalém. Mas por que tudo isso? Porque agora entrará nessas palavras um dos personagens que nós trataremos acerca da Páscoa, acerca deste evento. E um personagem que deverá vir a lume enquanto nós conversamos é Pedro. Nós aqui, pelo comentário que nós vimos, nós entendemos como eles tratavam a Páscoa, o quanto era especial, o quanto é especial ao coração de cada um deles e a nós como ceia do Senhor. Agora vá comigo ainda no capítulo 22, onde vocês estão, e veja o que está escrito no verso 8. Lucas capítulo 22, verso 8. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparar-nos a Páscoa para que a comamos. Guardemos isso um pouco, que nos será útil daqui a pouco, lá na frente. Nós temos os nossos amigos mais próximos, nós temos aqueles com quem nós temos uma intimidade maior, que eu posso dizer assim: minhas filhas podem ficar com você essa noite, porque lá em casa eu preciso cuidar da minha esposa. Nós temos isso. Nós temos pessoas que estão ao nosso lado, que caminham conosco, e neste caso o texto nos traz que na preparação deste evento tão grandioso que existiria em Jerusalém, Jesus chega para Pedro e diz assim: Pedro, vai à frente, prepara a Páscoa. Entendam isso de tudo que nós lemos. Deus chama Pedro e João, eles eram 12 ainda, 70, quem sabe do todo, milhares com que Cristo tinha falado no Sermão do Monte, mas ele chama Pedro. Ele fala: Pedro, é Páscoa, nós vamos nos preparar para isso. Jesus está dizendo assim: eu confio em você, Pedro, vai lá e prepara este momento tão especial que é a Páscoa do Senhor. Guarde isso. Ele chama Pedro e João. João, o amado, Pedro, o impetuoso, se der algum problema enquanto João está conversando. Vão vocês dois, preparem. Entre todos, eu chamo vocês. Vamos lá. Vá até o lugar. Vá até a casa. Sigam aquele Senhor. Entrem na casa dele. E lá nós comemoraremos a Páscoa.
preparativo específico para uma reunião tão solene, convidando alguém, o próprio Jesus, convidando alguém pelo nome, dando-lhe responsabilidade acerca de um evento tão grandioso. Vai, Pedro. Vai, João. Dá uma olhada lá. Prepara a Páscoa. E agora sim, desculpa, todo domingo é a mesma coisa. E agora sim, nós entramos no texto propriamente dito. Nós já vimos o quão grandioso era este evento. Nós já vimos a quem o nosso amado Senhor Jesus Cristo se dirigiu para tratar deste evento. E o texto que nós lemos nesta noite nos traz 3 pontos que devem atingir o nosso coração, para que nós guardemos isso dentro de nós e não se esqueçamos mais dele. E o primeiro ponto, e triste ponto, que o texto nos traz, é que nós não podemos viver como se o inimigo, o nosso adversário, não existisse. Em primeiro lugar, nós não podemos viver, andar, nós não podemos participar desta vida que Deus nos deu, se nós não tenhamos em mente que o inimigo das nossas almas vive e está ao nosso derredor. Veja o que diz o verso 31 que nós acabamos de ler. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Simão, Simão, a você que eu pedi para que fosse até aquela casa preparar a Páscoa, a você que subiu comigo no monte da transfiguração, a você que entrou comigo na casa de Jairo, quanto tempo nós andamos juntos, por quanto tempo nós caminhamos, desde quando eu fui até lá e os irmãos filhos de Alfeu me apresentaram você, como tempo nós estamos juntos. Mas eu preciso lhe dizer, Simão, eis que Satanás vos reclamou, pediu a sua alma. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, nós precisamos entender que o inimigo de nossas almas existe e está ao nosso derredor. Era Pedro, era quem caminhava junto, era quem estava mais próximo, quem sabe, no barquinho, junto com Tiago e João. Não é isso que nós cantamos desde pequenininho? Pedro, Tiago e João no barquinho, desde pequeno. Satanás aqui é visto num papel que não difere daquele papel quando ele chegou diante de Deus para conversar sobre Jó. A mesma situação. Quando os filhos de Deus vieram para conversar com ele, no meio deles veio o adversário. E Deus perguntou, da onde você vem? Ele disse, eu vim de rodear a igreja presbiteriana da Silva Jardim e ver todos aqueles que lá estão. Mas você viu todos os meus servos da Silva Jardim? Vi. Eu conheço cada um deles. Eu sei da fraqueza de cada um deles. Eu sei aonde cada um deles tem uma tendência peculiar em não te agradar. Eu sei, eu existo, eu estou ao redor de cada um deles. Satanás estava ao redor do rebanho de Cristo Jesus. Não foi assim com Judas? Andavam todos juntos. Não foi? Veja lá o que diz o verso 3 do mesmo texto que nós acabamos de ler. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes. E o texto podia terminar por aqui, mas Deus quer nos ensinar profundamente, diz, que era um dos 12. Nós não podemos viver como se o adversário não estivesse ao nosso derredor, pronto a nos tragar. Simão, Simão, me foi pedido
a sua alma nesta noite. O importante é saber que mesmo nós, compromissados com o Senhor nosso Deus, como nós somos, o importante é entender que todos nós, tendo os nossos afazeres eclesiásticos como nós temos, nós cantamos no coral. Aliás, que belo coral. Nós nos assentamos aqui nessas confortáveis cadeiras para adorar ao Senhor. Nós cantamos na equipe de louvor. Nós elevamos orações a Deus. Nós fazemos tudo isso. Pedro fazia também. Acompanhava. E ainda assim, mesmo estando no rebanho, ao derredor, havia um leão, que próprio Pedro vai falar disso lá na frente, buscando um momento para tragá-lo. O importante é saber que qualquer um de nós, por mais compromissado que estejamos com Jesus, eventualmente podemos nos tornar um traidor também. Ah, mas Judas o vendeu. Diz-nos um adágio popular que todo homem tem o seu preço. Já ouvimos isso? Já ouvimos isso em algum lugar? Qual seria o meu preço e o seu preço? Mas eu não traí. Eu não traí a Cristo de forma alguma, pois quando eu não faço a sua vontade, eu estou traindo. Pois quando eu não obedeço a sua palavra, eu estou traindo. Quantas coisas Deus detesta e uma delas Ele abomina. E quando eu caminho por esse caminho abominável, eu estou traindo. Qual é o seu? Qual é o meu preço? E muitas vezes nós assim o fazemos, porque vivemos sem saber, não querendo saber, que o inimigo está ao meu e ao seu derredor, procurando um motivo para nos tragar. Pergunte a si mesmo, meu amado irmão, diante de Deus, em qual área da sua vida você está propenso a trair Jesus? Ora, na criação, vai tudo bem, Adão e Eva estão lá no Éden, têm os seus afazeres diários, têm os seus olhos voltados para Deus, não vem a hora da viração do dia para conversar com Ele. Entretanto, Gênesis 3:1 nos diz que a serpente, a mais sagaz dos animais criados por Deus, foi conversar com Eva. E o foco de Eva, naquele momento, saiu da direção de Deus para uma outra direção. Mas estava no jardim, estava no Éden, esperando Deus. Quando o nosso foco não é mais o Salvador das nossas vidas, nós acabamos de traí-lo. A fruta se tornou aos seus olhos melhor do que aquilo que Deus tinha proposto desde a criação do mundo. Satanás é descrito no livro de Jó como aquele que vive a rodear e a passear pela terra. E nós não podemos jamais nos esquecer disso. Veja Lucas ainda, capítulo 22, verso 19 ao 21. É a ceia do Senhor. E quando aqui nós participamos da ceia do Senhor, nós limitamos ao texto aquilo que nos é apresentado para o momento. E o texto nos diz, quando aquele dirige a ceia, e tomando um pão, verso 19, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isso é o meu corpo, é oferecido por vós. Façam isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. E nós servimos a ceia. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nós não podemos, meus amados irmãos, de forma alguma vivermos desconhecendo que o adversário de nossas almas existe. Ele existe. Cuidado.
Ele existe. Ele espera uma singela oportunidade para atacar. Já assistiram aqueles documentários, geralmente de animais, de presas, quando os felinos vão atacar o cervo, por exemplo? O felino não sai com uma bandeira na mão, de ei, cervo, 1, 2, 3, corre que é hoje. Ele não faz isso. Diz que ele se abaixa na relva, nós vemos isso nos documentários. O servo está ali. Hoje. Tem tanta coisa para fazer hoje. Eu preciso estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho um monte de coisa. Sabe, Deus, eu não consigo nem conversar com o Senhor nesse momento. E o predador vem se arrastando devagarinho. Vai, servo, continua nessa. Vai ver onde esse negócio vai parar. E ele vai se arrastando. E ele vai se arrastando. De repente ele tenta dar um pulo para correr. E como eles tentam ser ágeis, de nada adianta, pois o predador o ataca. E veja que a entrada do pecado no mundo traz a morte. Nada mais é do que isso. Vai, servo, vive como se não existisse um predador ao derredor, tentando te tragar. Em primeiro lugar, então, o texto nos ensina que o adversário das nossas vidas está vivo. E, meu amado irmão, minha amada irmã, nós não conhecemos alguém tão incansável, tão invisível e tão experiente como este predador. Cuidado, ele está pronto a nos tragar. Mas vejam, se discute tudo isso, e isso não é diferente do que nós temos hoje. Porque talvez, quando nós nos dirigimos à igreja para adorar ao Senhor, o nosso pensamento seja envolto em situações que possam nos colocar em um patamar acima dos outros. Eu quero ter um ministério. Eu quero ser o líder. Eu quero ser o maior de tudo isso daí. E Satanás vai movendo, e vai movendo. Sendo que a nossa presença aqui neste lugar deve ter como elemento princípio das nossas vidas a adoração ao Senhor. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos que ter em nossos corações. Eu quero estar lá para te adorar, meu Deus. Eu quero estar lá para te louvar. Não importa se eu sou líder, não importa se eu tenho um ministério, não. Eu quero estar naquele lugar para te adorar. Porque eu não quero que o inimigo tenha chance de, colocando isso ou plantando isso em meu coração, eu seja desviado da minha concentração para com o Senhor. E aqui me permitam fazer um breve comentário daquilo que muito eu tenho visto. Na pregação de domingo passado pela manhã, nos foi ensinado acerca de espada e canivete. Lembram-se disso? Lembram-se disso? Espada e canivete, não sei se vocês... A palavra era espada e o celular era o canivete. E eu tenho percebido com muita tristeza no meu coração que enquanto a espada é desembainhada, o canivete no meio da luta é utilizada para trabalhos que não são concernentes ao que está sendo pregado. E eu vejo isso, eu tenho visto. Eu imagino nós indo à casa dos nossos pais, e o nosso pai conversando conosco, e eu manejando um canivete enquanto ele fala comigo. Não há razão nisso. Não há entendimento nisso. Não há respeito nisso. Pelo contrário, há uma tristeza que não deveria participar dentro destas paredes por causa de um fato tão ignóbil quanto o manuseio de um celular enquanto se prega a palavra de Deus. Eu não sei. Se isso é o novo, eu desconheço. Eu brinquei até na escola bíblica dominical, com a qual eu peço perdão por estar nessa manhã aqui, dizendo que enquanto o pregador da manhã nos instruía acerca do texto, nós ficamos ansiosos para saber de qual capítulo nós íamos falar. E quando nos foi dito em qual capítulo nós trabalharíamos, esse barulho
maravilhoso aconteceu dentro da nossa igreja. Bíblias, pessoas procurando, manuseando a palavra de Deus. E isso é gostoso demais. Talvez seja necessário termos um alforje de canivetes lá fora, para quando nós entrarmos na casa de Deus. Porque o inimigo está ali, enquanto nós falamos, alguma coisa nos distrai. O texto, em primeiro lugar, nos ensina que o inimigo das nossas almas existe e está pronto para nos devorar. Mas, em segundo lugar, e sempre existe um mas. Eu adoro a Bíblia por causa desses mas. Como é bom ter esses mas escritos. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós não podemos viver como se Cristo não existisse e Ele não fosse soberano sobre as nossas vidas. Nós não podemos viver como se o inimigo não existisse e estivesse ao nosso redor para nos devorar. Mas nós também não podemos viver como se Cristo não existisse e não estivesse assentado à direita de Deus, intercedendo por mim e por você. Veja o que está escrito no verso 32, na parte A. Eu, porém, Pedro, Satanás veio, rogou, pediu você, ele quis você. Eu, porém, Pedro, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Louvado seja o Senhor nosso Deus, porque diante das tribulações que se nos apresentam, diante das situações que afrontam e nos trazem ansiedade para com aquilo que nós temos que tratar, seja o nosso casamento, seja o futuro casamento, seja o trabalho que nós temos, seja os filhos que nós precisamos criar, seja aquilo que nós devemos sustentar dentro da nossa casa, apesar de o inimigo estar ao nosso derredor para nos tragar, Deus olha diante, fixa os seus olhos, estabelece uma conexão conosco, olha para cada um de nós, nos chama pelo nome, diz que nos conhece, sabe da nossa fraqueza, sabe o que o pecado fez no mundo, sabe o que aconteceu conosco, sabe toda a carga que nós temos. Ele diz: eu supliquei por cada um de vocês. Suplicar é ir ao mais profundo pedido que pode existir. Olha a ternura com que Cristo fala com Pedro. Ele não chama de Pedro a rocha, lembra? Pedro, a rocha. Ele olha com carinho, ele olha com ternura. Ele olha com amor e diz: Simão, Simão. Se nós nos lembrarmos, em outras duas ocasiões, já ocorreu a repetição de nomes, carregada de ternura do nosso Deus. Ele já disse: Marta, Marta. Nós sabemos disso. Quando ele chega diante de Jerusalém, ele diz: Jerusalém, Jerusalém. Ah, que amor eu tenho por você. Ah, Jerusalém, como eu quis juntar todos vocês, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Simão, Simão, eu roguei por ti. Eu sei o quanto você é fraco, pois aqui ainda, não lá. Nós aqui vivemos, nós aqui passamos. Eu sei, eu tenho um olhar carinhoso para você, Simão. Eu tenho um olhar carinhoso para você. Assim como o nosso amado Deus tem um olhar carinhoso para cada um de vocês esta noite. Ele tem um olhar de afeto, ele tem um olhar de ternura, ele tem um olhar de carinho.
Por isso, quando nós levantamos vozes para Ele. Por isso, quando nós vamos à igreja, nós vamos para adorar a Ele. Por isso, quando nós tocamos para Ele. Aquele que intercede dia e noite por mim e por você, que sabe o nosso coração, sabe quão pesarosos somos, sabe naquilo que nós somos fracos. Não fora Ele, não teríamos vida. Não fora Ele, não seríamos sustentados. Pedro carecia de uma forma especial de contato naquele momento. Era o mesmo que tinha ido preparar a ceia. Era o mesmo que andara com ele durante tanto tempo. Mas ele precisava disso. Vá comigo até o livro de Marcos, por favor. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, do verso 32 até o verso 37. Marcos 14, do 32 ao 37. Diz assim a palavra de Deus: então foram ao lugar chamado Getsêmani. E ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos, lembra os 12? Agora 11, né? Tem um que não está mais. Vai estar daqui a pouco ele vem. Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Jesus falou isso para eles. E quem que ele levou no seu barquinho? Pedro, Tiago e João. E ele começou a se sentir, no verso 33, tomado de pavor e de angústia. E disse a eles, aos três, a Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Preste atenção na dor do verso 37. Voltando, achou-os dormindo. E disse a quem? A Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora. O inimigo está à volta. Por isso eu roguei por ti, Simão. Por isso eu orei por você. Pois é necessário que eu intervenha em sua vida. Porque ao chegar aqui, poucos momentos depois daquilo que nós já conversamos, você estava dormindo. Vigiai e orai, pois não sabei a hora que o ladrão virá. E você está aqui dormindo, meu amado Pedro. Veja o que Pedro vai responder para ele quando eles estão conversando lá no verso 33, ainda Lucas 22, para nós estabelecermos bem isso daqui. Quando Jesus chama para ele, diz que Satanás o tinha pedido, reclamado, que Jesus havia orado por ele. Veja o que Pedro responde no verso 33, de cima de toda a sua audácia. Ele diz: Senhor, eu estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Para dormir, não. Mas para a prisão e para a morte, eu estou pronto. E não é assim que nós agimos? Será que Pedro está tão distante assim de nós? Olha, meu amado irmão, eu preciso lhe ensinar. Não precisa me ensinar nada, eu já estou pronto. Eu sei como funcionam as coisas. Eu sei como são as coisas ali da igreja, deixa comigo. Não é assim, não. Eu vou fazer isso daí. Tranquilo, vem comigo, eu só preciso dar um pulo de Getsemane, eu estou bem triste, eu preciso que vocês vigiem comigo. Passado um tempinho, Pedro, dá para você acordar ou não? É disso que nós estamos falando. Veja, Pedro não somente traiu Jesus, Judas o traiu por moedas. Pedro, quando questionado, disse assim: eu nem o conheço. Mas eu roguei por ti, para que a sua fé não desfaleça. E quando a amada equipe de louvor da Silva Jardim cantando, rompendo em fé, a igreja vai entender do que nós estamos falando. Porque cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais.
É isso, Pedro. Eu não posso deixar a sua fé desfalecer. Por isso eu rogo por vocês. Eu existo. Eu estou aqui, cuidando de cada um de vocês. Cuidando de cada um de vocês. Ninguém pode mais nos condenar. Porque existe alguém que está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja, ele orou por Pedro. E nós podemos imaginar, mas isso, Jefferson, foi lá atrás. Isso ele conversou, olhou nos olhos de Pedro e falou com ele, eu estou orando por você, eu estou rogando por eu aqui, Jesus. Nós estamos conversando face a face. Mas eu tenho uma bela história para contar para vocês. Diz que quando Jesus orava também por eles, não ali direto com Pedro, mas quando Jesus orava pelos outros, ele orava desta maneira: Pai, eles não são do mundo. E Jesus está orando por eles, lá pelos discípulos, está junto com eles. Como eu também não sou, santifica-os na verdade, ó Pai, a tua palavra é a verdade. Isso vai estar lá em João capítulo 17, do verso 16 ao 20. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Verso 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Veja que maravilhoso o verso 20, que não pode passar desapercebido de nós. Ele diz assim: não rogo somente por estes que eu estou falando hoje, mas também por aqueles que se assentaram naquelas cadeiras maravilhosas da Silva Jardim. Eu rogo por eles, por aqueles que vieram a crer por intermédio da sua palavra. Não era só com Pedro, é conosco também. Louvado seja o Senhor, porque é conosco também. Eu rogo por aqueles que vieram a se converter por causa da sua palavra. É isso que ele está dizendo. Porque Jesus jamais me desampara. Jesus jamais me abandonará. Se fiel e obediente eu aqui viver, Ele está sempre ao meu lado. Ele sempre me protegerá, até quando a face eu posso ver. Nós não cantamos isso aqui? Não é isso que nós cantamos. Não é isso que nós dizemos. Não é isso que nós confessamos. O crente tem um amigo poderoso que vive eternamente intercedendo por ele. Conheci um grande amigo, Jesus, o Salvador. Dos milhares, ele foi escolhido para mim. Em segundo lugar, o texto nos ensina que nós não podemos viver como se o Salvador de nossas almas não existisse e não intercedesse dia a dia por mim e por você. Que choro gostoso. Em terceiro e último lugar, meus amados irmãos, nesta noite, o texto nos ensina que nós não podemos viver como se a igreja, a noiva de Cristo, não existisse e se para com ela nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma. Em terceiro lugar, o texto nos ensina que nós não podemos viver como se a igreja de Deus não existisse e como se nós não tivéssemos responsabilidade nenhuma para com ela. Vê o que diz o verso 32, a parte B. Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. E foi isso que aconteceu essa semana. É isso. É só isso. A responsabilidade que nós temos um para com os outros, como igreja de Cristo. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos.
fortalece a minha noiva. Não podemos viver como se Satanás não existisse. Não podemos viver como se Cristo não existisse e fosse soberano sobre a minha vida e sobre a tua. Não podemos viver como se a igreja de Cristo não existisse e nós não tivéssemos responsabilidades para com ela. Jesus mudou completamente a maneira de nós nos relacionarmos uns com os outros. Jesus mudou. São novas regras agora em comunidade. Não há dominação de um sobre o outro. Há serviço de um sobre o outro. Veja que interessante o verso 27. Jesus fala que o traidor estava presente à mesa, eles liberam os elementos, eles participam daquele momento tão maravilhoso. Ele fala que há algo de errado. Meus amados irmãos, o traidor está conosco aqui agora. Apesar de tudo isso, qual que é a discussão dos discípulos naquilo ali no verso 27? Eles estão todos ali. Eles falam assim: pois qual é maior, Senhor, quem está à mesa ou quem serve? Meus amados, eu acabei de dizer que o traidor está sentado à mesa aqui conosco, e vocês querem saber quem é o maior no reino de Deus? Pois qual é o maior? Porventura não é quem está à mesa? Jesus responde isso. No meio de vós, eu estou à mesa, mas eu sou como quem serve. Esse é o nosso parâmetro. Entre nós somos o que serviram. O texto, ele traz uma guinada abrupta diante da ceia. Ele está falando lá que eles começaram a indagar quem seria o traidor no verso 23. Mas quem será que é o traidor? Quem que é o traidor? Como nós gostamos de uma fofoca, né? Você imagina ele na mesa aquela hora assim, um olhando para o outro, quem será que é? Quem será que é? Não sei. Quem tiver de terno preto e gravata preta. Não sei, eles estão lá. Jesus acabou de falar que o traidor está ali. E vejam que eles suscitam entre eles, o verso 24, suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Eu imagino um Jesus americano olhando para o lado e falando assim: really? Eu acabei de dizer que Satanás está ao derredor procurando tragar. Eu acabei de dizer que está sentado à mesa conosco. Really? É isso que vocês querem saber? Vocês não entenderam nada até aqui? Vocês não entenderam nada dessa discussão? Vocês querem saber quem é o maior? Olha, eu digo para vocês, o maior não é quem está à mesa, sou eu. Eu estou à mesa. Mas eu digo a vocês, eu sou o que serve. Nós não podemos viver como se a igreja de Cristo não existisse e não fosse responsabilidade nossa servirmos uns aos outros. Ele é como que serve. Paulo nos ensina em Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 7. Filipenses 2, 5 ao 7. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo está falando isso, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Eu sirvo, eu estou à mesa, mas eu sirvo. Quando nós somos achados por Cristo, meus amados irmãos, a nossa vida deve ser diferente. Nós devemos sustentar os nossos irmãos em oração, como vocês fizeram maravilhosamente essa semana. Nós devemos suportar uns aos outros, simples, mas prudentes. Nós devemos ser o sustentáculo de cada um dos nossos irmãos. Nós devemos ajudá-los, nós devemos amá-los, nós devemos estar em sintonia, pois isso nos mostra que nós somos de Cristo. Aquele povo diferente. Esse corinho é bem antigo, lá de 1930. Aquele povo diferente. Eles são diferentes. Eles têm alguma coisa diferente.
nós não podemos viver como se nós não tivéssemos responsabilidades um para com os outros, como noivo de Cristo. Concluindo, meus amados irmãos, o adversário está em nosso derredor. Nós vimos isso. Entrou em Judas, reclamou por Simão e os outros. O adversário causa confusão, causa divisão entre os irmãos, sede por cargo, sede por poder. 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Que o nosso amado Senhor Jesus nos livre de negá-lo e de traí-lo. Que possamos amá-lo totalmente. Que possamos abençoar e fortalecer cada um dos nossos irmãos. Pois se Cristo vive, por conseguinte, nós vivemos também. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.